E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Ozouro Anime, eu sou o Wesley e hoje vamos conversar sobre Shaman King 2021, episódio 8. Semana passada eu acabei não fazendo um vídeo sobre o episódio 7, mas foi basicamente o confronto entre o Yo e o Fausto VIII, né? Onde o Yo finalmente teve a sua primeira derrota, e foi uma derrota bem complicada. Então, caso você goste do vídeo, eu peço que deixe like, comente, compartilhe, porque toda semana tem vídeo de Shaman King aqui no canal, né? Ou quase toda. Então vamos lá, porque este episódio foi bem legal e ele foi interessante porque para quem viu a versão antiga, ele introduziu coisas que não tinha na versão antiga, né? E isso agrega bastante na história de alguns personagens, principalmente do Manta, né? Então vamos lá. Qual que é a dinâmica do vídeo? Eu vou resumir o episódio dando as minhas opiniões, né? Então vamos lá. O episódio começou com o Manta ali no hospital, depois da batalha, né, que o Yo teve com o Fausto, né? Porque o que acontece? O Manta foi pego de refém aí na batalha e sofreu alguns danos, tanto que ele teve que ser internado. E aí que começa o grande arco do Manta, né, nessa parte, porque o Manta, ele é um filho de uma família rica, que as pessoas, né, são aquelas pessoas que pensam muito em aparência, nessas coisas, e o Manta, ele sempre seguiu a risca. Só que quando ele conhece o Yo, ele começa a ter ali a sua fuga, né, daquela rotina. Vira um escapismo dele, o Yo. É como se fosse o amigo que nunca fez nada errado com o amigo que apronta, né? Então o Manta começa a seguir o Yo pra tudo quanto é lado. E aí a família do Manta é contra isso, né? Eles começam a questionar o Manta, falam, olha, você não tem que andar com esse cara, ele é um vagabundo, ele não presta, e nós vamos mandar você para os Estados Unidos para estudar. E o Manta, ele a princípio não fala nada, só aceita, né, calado, porque é ali aquele ambiente que ele está acostumado a ser criado. E você vê que rola todo um conflito, né? Ele começa a pensar, poxa, eu gosto tanto de andar com o Yo, o que eu vou fazer agora? Só que o Manta não sabia que o Yo estava internado no mesmo hospital que ele. Então o Manta acaba descobrindo que o Yo estava lá e tenta ir conversar com o Yo. Só que quando ele entra no quarto onde o Yo está, o clima está muito denso, muito pesado, né? O Manta chega se desculpando pelo que ele fez, né? Por ter corrido e ter feito o Fausto pegar ele de refém. E o Yo fala a verdade, você atrapalhou tudo, você estragou meus sonhos, nunca mais quero andar com você. Então o Yo começa a ser muito duro com o Manta para que o Manta se afaste dele, né? E aí rola toda uma coisa interessante, porque você tem aqui o Manta que estava planejando desafiar a sua família para poder ficar ao lado do seu primeiro e único amigo, Yo. E do outro lado você teve o Yo sendo totalmente grosso e rude com o Manta para que o Manta se afaste dele e não viva essa vida perigosa que o Yo vai viver, né? São as Shaman Fights. E isso é muito interessante, que mostra como os dois, eles se gostam tanto, né? E estão pensando uma forma de um ajudar o outro, né? O Manta querendo dar apoio pro Yo e mesmo assim, né, usar o Yo como suporte, ele para fugir da sua rotina. E o Yo tentando fazer o Manta enxergar que aquilo é muito perigoso, né? Que o Yo não quer pôr ele em perigo. Então depois disso o Manta acaba aceitando ir para os Estados Unidos, só que quando ele ia, ele acaba lembrando do Yo e fala, não, eu não quero, eu quero saber mais do Yo, eu quero viver essa vida, sabe? O Manta, ele não quer ser um cara que vai estudar, fazer essas coisas, ele quer ter a vida que o Yo tem. O diferente atrai muito ele. O Yo tem uma coisa que deixa o Manta entretido, sabe? É como se fosse o perigoso ali, né? Coisa perigosa, adrenalina, atrai o Manta. Então o Manta decide que não vai para os Estados Unidos e acaba encontrando com o Ryu da Espada de Madeira. E esse encontro é bem interessante porque o Ryu também estava pensando em ir embora para os Estados Unidos para estudar maneiras para fazer sushi, né? É engraçado que o Ryu está no Japão e vai para os Estados Unidos virar um mestre em sushi. Não faz muito sentido, né? Já que o Japão é o país do sushi, né? Mas tudo bem. O Ryu fala sobre encontrar o seu lugar, né? Onde você quer estar, né? O seu lugar onde você quer estar. Ele fala isso com o Manta. Então o que acontece? O Ryu, ele acaba decidindo que vai levar o Manta para a cidade do Yo. Por quê? Quando o Yo, ele percebeu que ele estava muito fraco, né? Ele decidiu ir para a cidade dele para treinar com seu avô para ficar mais forte, porque sua próxima luta seria contra o Tal Ren. Então ele foi embora. Então o Ryu decidiu que vai levar o Manta até o Yo para que o Manta consiga encontrar o seu lugar, né? Porque o lugar do Manta, né, o best place dele, o melhor lugar dele é na companhia do Yo.
E o Ryu fala que também vai aproveitar e pedir um treinamento xamã, né? Ele também quer ser um xamã. E isso é legal, você vê que ele é todo mundo buscando o seu lugar, né? O Yo, o Manta, o Ryu. E é interessante como o Shaman King fala bastante disso, né? Sobre encontrar o seu lugar ideal, né? Então, o Ryu e o Manta, eles partem para esse local. E aí nós vemos um pouco do treinamento do Yo, né? O avô dele vai guiar ele até uma caverna muito escura, onde ele vai ter que ficar 7 dias e 7 noites para aumentar o poder da sua alma, né? Ele vai meio que perder todos os sentidos no escuro numa caverna para fortalecer o seu espírito. É um tratamento bem complicado e bem difícil, né? E aí nós conhecemos a Tamal, né? E ela tem dois espíritos, né? Que é o Potin e o Konshin. Ela fez uma previsão lá que duas pessoas chegariam para atrapalhar a vida do Yo. Então você vê que ela é uma xamã e tem alguns poderes interessantes de clarividência, né? Uma coisa que é importante também é que ela é extremamente apaixonada com o Yo. Então quando o Manta e o Ryu de Fire Armadilha estão chegando perto do Yo, ela aparece para lutar contra eles, né? E usa os seus dois espíritos para derrotar eles, para atrasar eles, para que eles não cheguem até o Yo, falando que não vai permitir isso. Isso foi até interessante, que esses dois espíritos, eles são espíritos meio que pregam peças, né? Que mijam, fazem coisas meio que erradas, né? Dão uns chutes nas bolas do Ryu, essas coisas. E ela acha que está fazendo a coisa certa, protegendo o Yo. Só que aí a Ana aparece, né? E o que acontece? A informação que a Tamal tinha que chegaram pessoas para atrapalhar a vida do Yo era mentira, né? Foi uma peça pegada pelos seus espíritos. E uma coisa que é bem interessante é que a Ana sabe que a Tamal, ela é apaixonada pelo Yo. Só que a Ana, ela se garante tanto que ela simplesmente não se importa. Ela fala, olha, eu sou a mulher dele e você é a fã dele, né? Por quê? A Tamal, ela cresceu ali na família Sakura. Ela não é parente direta, mas ela foi treinada ali desde pequena. Então, ela tem uma admiração muito grande pelo Yo. E resolve esse conflito, né? E todos eles vão lá esperar o Yo sair da caverna. E quando o Yo está passando da caverna, todo mundo está preocupado e apreensivo, né? Porque são 7 dias. Então será o Yo saiu transformado, um monstro, alguma coisa? Não, saiu completamente de boa, né? Isso é legal no Yo, como ele consegue manter essa aura dele, né? Essa coisa dele sempre estar calmo, sempre estar tranquilo. E quando ele perde o controle, você consegue sentir o peso disso de verdade. E o que acontece? Depois disso teve ali uma reuniãozinha, né? Básica do Yo com o Ryu, com o Manta, com a Tamal. Nada demais. Uma coisa que eu queria um pouco mais nesse momento era uma coisa mais acalorosa entre o Yo e o Manta, né? O Manta, ele, sei lá, brigou com o Yo, e o Yo, eles brigaram. E no reencontro deles não teve nada, sabe? Só foi, né? E isso eu achei um pouco frustrante, né? Achei que poderia ter tido um pouco mais de emoção nesse reencontro. Volta uma conversa ali entre os dois, né? Onde um agradece o outro, né? Por querer ser amigo do outro ainda. O Manta agradece o Yo por ser amigo dele, mesmo ele ter atrapalhado. E o Yo a mesma coisa, né? Por colocar o Manta em perigo. E aí, para finalizar o treinamento, né? O avô do Yo desafia o Yo para o combate. E o Yo está muito mais forte, né? O seu Oversoul, sua alma está mais forte, mais poderosa. E consegue derrotar os Shikigamis do avô do Yo com muita facilidade. Com uma nova, um novo upgrade, né? Agora o Amidamaru consegue falar quando ele está em modo Oversoul com o Yo. Isso é bem legal, né? Que já dá um upgrade nas habilidades do Yo. E no final nós vemos o Tao Ren, né? Ele falando um pouco sobre a sua vida, sobre como ele quer restaurar o seu clã, que é o clã Tao, né? E como ele odeia todo o seu clã, né? E que ele aparentemente precisa fazer algo grandioso para isso, e por isso ele quer ser o Rei Xamã. E como já sabemos, ele é o próximo adversário do Yo, né? Então vai ser uma luta bem acirrada. Olha, uma coisa que eu achei interessante é que o Yo teve que treinar bastante para conseguir fazer o Oversoul, e a Tamal, ela já tem o Oversoul, né? Mesmo sendo considerada uma pessoa ainda não habilidosa, tanto quanto o Yo. Isso é bem engraçado. Os diálogos do Manta com o Ryu foram bem legais, né? Sobre encontrar o seu lugar, sobre você ficar onde você quer, você conseguir seguir o seu caminho, né? O Manta, ele ainda é o cara muito dentro da caixa, né? Ele segue muitos padrões da vida de trabalho, de estudo, de rotina. O Yo, não. E o Ryu também não. O Ryu, ele é um cara que vai seguindo a vida, vai seguindo a onda e só vai, sabe? E isso atrai muito o Manta. Por isso que ele consegue ficar tão entusiasmado com esses dois, né?
Então esse foi o episódio de hoje. Eu acho que semana que vem eu consigo fazer o vídeo na quinta-feira, até para pegar o hype do episódio, né, para dar um engajamento maior. Eu sei que lançar o vídeo alguns dias depois perco bastante do engajamento, mas, né, é a vida corrida de quem trabalha, né. Então esse foi o vídeo de hoje. Se gostarem, deixa o like. Mais tarde tem vídeo de Eden Zero, então eu conto com vocês. Até a próxima, valeu e